Olá, internautas, bem-vindos de volta a Educar. Estamos no curso de book feminino do Newton Medeiros. Estamos indo para o curso aula de número 3, que vai aparecer aí e eu vou ler o descritivo. O estúdio, iluminação básica e espaço mínimo. Vamos lá, Newton? Vamos lá. Primeiro que nós temos aqui, o PPT está no ar, por favor? Vai entrar. Vai entrar? Para eu poder falar um pouquinho sobre esse espaço. Eu fiz uma demonstração do espaço que nós podemos ter. O fundo de papel, ele tem, se eu não me engano, é 2,78. Eu não lembro exatamente se é 2,78, 76 ou 2,80. É por aí. É por aí, tá? Então, quer dizer, você pode ter um espaço, o mínimo necessário, eu diria, não que não tenha, não possa ter menor, mas eu acho que pelo menos o tamanho do papel, né? Uhum. Então nós demonstramos isso, não é? Um estúdio bem compacto, né? Não é o caso do nosso espaço, que é grande, mas eu procurei manter um espaço compacto para a gente ver esse 3x4 mais ou menos. O ideal é que você tenha pelo menos 3 tochas, né? As 3 tochas, porque com as 3 tochas você consegue fazer um fundo 100% branco, como foi feito aqui, por igual, né? E usar sombrinhas, que eu prefiro usar sombrinhas para fundo branco, porque são azuis de tipo rebatida ou refletida, que você não fica fazendo... Quando você joga a luz direto para o fundo, ele faz uma bola, ele marca. Quando você rebate a luz, ela espalha mais homogênea, tá? Essa é uma coisa que eu sempre fiz desde o começo e acho que fica muito bom. Então, se você tivesse um espaço maior, poderia ser rebatedores de isopor. Como não tem, a sombrinha fica bastante interessante. Usando na primeira configuração, que é uma sombrinha difusora, tá? Você teria o fundo com 2 sombrinhas, fazendo com fundo de 2 pontos a mais. Um exemplo, se você tiver 5,6 no modelo, você tem 11 no fundo. Se você tiver 8 no modelo, você tem 16 no fundo. Utilizando 3 tochas, pode ser todas com 160 ou 200, desde que você jogue toda a potência maior para o fundo e depois faça a frente. 3 tripés, que está nessa lista, 3 flashes, o rolo de papel, tripé para fundo, porque você vai precisar de 2 tripés para fundo, um flash meter, que eu sei que é caro, mas tem os seus porquês, né? Você trabalhar sem medir, né, fica uma coisa assim, é chutômetro. Aqui, no caso, é um fotômetro. Quantos anos você tem esse daí na sua mão? 15 anos. Tá? Quanto dura, né? Uhum. 15 anos. Eu tinha 2 Minolta, um pifou, que eu acho que, na verdade, é o botão dele de power, né, de ligar, que pifou. E acabei de adquirir um mais recente que, por mais que ele tenha toda essa tecnologia, ele é um pouco lento. É mesmo? Mostra para a câmera para gente, por favor. Ele eu achei um pouquinho lento. Espera só um pouquinho. Isso. Esse Então, é totalmente digital, digital. Né? É um fotômetro que lá fora custa por volta de $400, né? Mas eu acho ele um pouco lento, até você ligar ele. Está aqui o Bruno, né, que estava assistindo, que percebeu isso, né, que você está ali fazendo e ele não responde tão rápido quanto o bom e velho Minoltinha aqui, ó, tá? Pois é. Mas que não tem mais para comprar novo. Não, né? não tem mais. A Minolta saiu, se não me engano, do mercado fotográfico, né? Ela saiu do mercado de máquinas, acho que só ficou na parte de medicina, alguma coisa assim, já faz um bom tempo. E aí a gente tem esta aqui, que é o que está hoje. Tem fotômetros de $160, fotômetros que vão custar R$800, R$1.000. Você pode achar, pesquisando, né, na internet, você pode achar usado, que não é muito aconselhável, porque ele perde a precisão, né? E você pode comprar gato por lebre nessa história. Newton, falando de estúdio, tem muita gente no chat perguntando qual é a vantagem e desvantagem dos fundos fixos, como cimento e gesso, para o papel. O fixo é aquela história. Eu tenho também um fundo no estúdio fixo, branco, tá? É o que eu uso bastante, porque é o meu dia a dia, né? Ter ele ali prontinho. O problema é que se você estiver num local como esse, que tem piso, você faz como? Você vai pintar o piso da onde você alugou, né? Não dá, né? Então, quando o teu espaço é seu, o espaço sendo seu, você pode fazer um fundo que você quiser e deixar um fixo branco. Eu acho interessante, tá? Acho muito mais legal, mas eu prefiro, no caso do papel, você tem essa possibilidade de monta onde você quiser. Então,
Não pode esquecer que muitas vezes, como o caso do Léo, né, que faz fotos fora, às vezes você precisa levar e você precisa ter um fundo. Exato. Do primeiro modelo de estúdio que eu falei, faltou um cabo de sincronismo, porque é o seguinte, você compra um rádio e esse rádio acaba a bateria. Ou ele dá uma pane e a tua máquina não tem um contato de entrada como esse aqui, que é o contato PC, que fica bem aqui na frente. Consegue, câmera? Vai conseguir. Tá. Bem na frente. Deixa eu mudar de lado. É aqui? Mesmo. Eu tô certo? Isso. Esse contato PC, as câmeras de entrada não têm. Tá? Então você precisa de um cabo de sincronismo e que aqui em cima, no lugar, nesse lugarzinho aqui, entra uma sapatinha, tá? Uma sapatinha de contato PC, que vende nas lojas, aí tem Nikon, acho que Canon não tem, e genérica. E você tem que ter isso, porque vai que o cara não funciona, porque acontece muito. Então, sempre ter na bolsa, guardadinho, um cabo de sincronismo. Eu te interrompi, por favor, pode falar. Não, é que lá no meu estúdio eu tenho de alvenaria, o fundo branco, né, fixo. O que dá aflição é que ele sempre está sujo. Eu pinto na hora de usar, quando eu vou usar, um dia depois ele está sujo de novo. É isso aí. Né? Então, e você fez o seu com o quê? A pintura com o quê? Eu já peguei e já estava. Eu tenho aquela pintura mais fosca, Sim. branca. Eu uso a tinta de piso, aquela tipo nova cor, né? A última eu peguei aquelas de de piso, Sei. específica de piso, porque ela é lavável, né? Então você pode... mas é como ele disse, no meu caso lá, a cada 2, 3 meses, eu faço uma pintura nova. E se você usar a fórmica branca, sendo um fundo 100% branco, que a maior parte dos trabalhos hoje, para quem trabalha na publicidade, normalmente é fundo branco. É fundo branco. Tá. O problema da fórmica é que ele não pode ser muito extensa, né? Ele tem que ter um espacinho, se for fixa, né? Você coloca, na verdade, a fórmica, ela de frente. Você coloca uma em cima da outra nesse sentido. Então, ela vai sumir a de trás. Põe uma fita crepe e fica a semana inteira, tá? De vez em quando eu falo assim, tem brilho, eu preciso tirar o brilho, eu tiro a fórmica, mas é raro. Só para não ter que limpar, não ter que pintar. Tá? E é muito bom, porque R$25 você deixa lá um tempão. Sim. É uma fórmica, a fórmica antiga, é um acabamento de móvel que o pessoal usa. Tá? Tem fosca, tem brilhante. As antigas quebram e machucam. Sim. Essas novas, chamadas plástico PET, elas são elas vão variar de R$25 a R$32. Tá? Tem preta, branca. E aí, para muita gente que fica, Newton, lá no Facebook, né? O que você usa no chão? Agora eu respondo, né? Fórmica. Maravilha. Vamos lá? Vamos? O segundo estúdio que eu diria, né? O primeiro nós usamos uma sombrinha difusora na frente e no segundo eu diria assim, usa 2 sombrinhas para fazer fundo branco, um softbox que você pode variar de um softbox grande ou pequeno, né? E um rebatedor, de preferência aquele tipo 5 em 1. Se não, né? O velho e bom, como eu mostrei antes, o velho bom lamé ou acoplado. Tá? Esses são os nomes que são utilizados. Eu acho que o pessoal reconheceu no chat como protetor de vidro de para-brisa. Também. Mas esse tipo de material chamado acoplado, eles vendem em rolo. Tá? Então, como eu disse, o pessoal da escola de samba usa muito isso. Perfeito. Então, o ideal que eu acho assim, se você puder comprar o de 1,20 por 90, que é o grande, eu acho bem legal. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Você tem aqui esse, que é 1,20, 1,30 por 90, é isso? 1,20,90. É 1,20,90, né? Esse é o soft strip, que ele é fino, que ele é para fazer aquela luz de lateral de corpo, mesmo, gente, isso aqui serve para tudo. É uma das coisas que eu mais gosto, tá? Aqui eu usei pouco, né, perto do que eu uso ele. O octo, você tem aí o octo de 80, o de 1 metro, de 1,60 m, tem até de 1,80. O soft pequeno, que é o de 60 por 80, quais são as diferenças desses caras aqui? Quando você tem
o soft, que no Brasil a gente tem soft e octo, né? E lá fora é tudo soft, né? Aí você tem com aba e sem aba. Esse aqui é com aba e tem um que é sem a aba. O que a aba faz? Concentra, não espalha a luz para todo lado, né? Então você consegue ter a luz direcionada, né? E não começa a ir para os lados, você tem um controle maior, principalmente quem tem estúdio pequeno. Diferença do grande para o pequeno. Lembrando, se você gosta de contraste, pequeno, porque ele dá mais sombra. Se você gosta de menos sombra, mais suave, maior. Essas são as diferenças básicas dos modificadores. Quanto maior, menos sombra. Tá? Que eu uso os dois. Eu uso às vezes, como vocês viram, esse, às vezes esse. A diferença do octo para eles, abre a luz, né? Enquanto um faz isso aqui, esse aqui, eu tenho até alguns exemplos que eu fiz para algumas revistas que eu faço as matérias, de todos eles, né? E você olhando no making off, você vai ver que esse cara ilumina o estúdio, o octo, ele abre a luz aqui, né? E até por esses 8 lados dele, ele também tem uma luz mais suave. Esse aqui tem uma luz mais contrastada, o soft, tá? As potências dos flashes. Nós temos mania aqui no Brasil de que o flash é 200, é 160, é 100, é 300, mas na verdade, no manual da máquina e manual dos flashes da própria empresa, da Nikon, da Canon, né, você tem o flash, ele tem uma potência que chama número guia, que é o NG dele. Você vai olhar nos manuais dos flashes, você vai ver lá, NG 32, NG 22, NG 45, 80, 160, 200, né? É a potência do flash, que é a distância de 1 metro, mais ou menos o que eles medem, em ISO 100, correto? É isso mesmo, né? ISO 100, distância de 1 metro, coloca numa refletora, mudou, as refletoras não são tão opacas agora, elas são mais brilhantes, a uma distância de 1 metro, e ele vai te dar a potência desse flash. Quer dizer o quê? NG 22, diafragma 22, diafragma 32, 45, a 1 metro de distância. Tá? É essa a relação mais interessante. Saber se você vai comprar um flash que você tenha uma carga, meia carga ou 1/3, ou os flashes que são digitais, que você pode andar de décimo em décimo. Tá? Você tem essa vantagem dos digitais, você poder trabalhar com uma carga menor sem ter que mudar ou afastar ou aproximar o flash. É uma vantagem grande. Outra coisa, tempo de recarga do flash. Se você tiver um flash que você conte 4, 5 segundos, cai fora. Né? Problema que você vai ter, aquele sorriso que você começa assim, ele termina assim, não dá nem tempo, né? Então o flash tem que ter um tempo de recarga do capacitor rápido. Né? Esse é um flash que não é caro, é rápido. Tá? Então a gente precisa se preocupar com isso. Eu compro 200, 400, 800. Como eu falei, o número guia determina isso. Se você falar, eu vi um lá que está em promoção, que é o 400 ou 800, que tem essas nomenclaturas, você tem que lembrar do tamanho do teu estúdio. Se teu estúdio for pequeno, é melhor que você tenha flashes com menos potência, você vai ter mais controle. Se ele for muito grande, o que acontece? Você não controla ele. Né? Espalha a luz para todo lado. Eu prefiro os menores, tá? Mais barato, não é só preferência, é questão de ser mais barato. Tem uma luzinha que fica atrás do flash, dá para mostrar? Estou na tela com ele? Não? Vai entrar? Vai entrar. Olha só, aqui é o tempo de recarga dele, ó. Essa luzinha verdinha, ó. Pode ver que é rápido, tá? Que a luz me falha o nome de... Modelagem? Não. Como você está falando? De recarga. Luz piloto, luz piloto, tá? É super rápido de carregar. Se você quiser essas musiquinhas chatas, esses barulhinhos, você pode tirar, mas quem está iniciando é bom ouvir ele, né? Para saber que tem um tempo de recarga, você não pode ficar com o dedo nervoso, você tem que esperar isso, tá? Aconteceu comigo hoje. Você tem aqui a fotocélula na parte de cima, você pode ligar e desligar essas células. Enfim, esse é os flashes rádio, como eu falei antes, você pode trabalhar com rádio ou com as entradas de cabo de sincronismo.
flash emitter, sim, parabólicas, luz, antes de mais nada, luz suave. O que significa esse cara aqui na frente? Dia de sol, né? Sol, nuvem, nuvem. Tá? É o que todo mundo... como é que eu faço a ficar mais suave? Nuvem. Dia nublado, você tem mais suavidade na luz. E essa é a função desses caras, suavizar. Né? Luz dura, que são as parabólicas. Luz mais pontual, eu diria, né? Que são as colmeias desse tamanho. Que colmeias fazem o quê? Concentram a luz. Para aqueles que adoram brigar na internet que eu falo alguma coisa, ó, luz suave também Mostra é uma luz colmeia. suave. Para isso para o Doni pegar direitinho. Ó, legal, hein? Olha, vou fazer uma foto assim de mim, ó. Bacana isso, hein? Pode registrar, gostei disso, ó. Instagram. Print screen aí. Print screen na tela, hein? Colmeias tem, nós não temos muitas variações aqui no Brasil não, mas lá fora tem de vários ângulos, tá? É caro, um bichinho caro isso aqui, viu? Tem colmeias que custam R$800 para um bichão desse aqui, ó. Mas é lindo. A luz que isso aqui faz num softbox fica muito bonito. E o que nós usamos hoje foi essa colmeia aqui, ó. Tá? Concentra luz. Snoot. Snoots podem ser largo, e tem uns que são mais estreitos e outros menores, pequenininho. Mostra de lado pra gente, o pessoal ter uma ideia, isso. Né? De frente, de trás, né? Todos os lados. E para você não comprar um monte, se você comprar esse de boca larga, você pode estreitar ele com uma cartolina. Aí você vai fazendo, cartolina preta, você vai fazendo ele de vários diâmetros que você precisar depois, não precisa comprar um monte, né? Um só no começo vai resolver. Mas eu acho, olha, a função dele é iluminar a cabeça, né? Cabelo. Mas eu não sei, eu acho que isso aqui já é um pouco ultrapassado só para cabelo. Você não acha aquela coisa sempre é a mesma coisa? Eu acho que isso aqui para cabelo funciona melhor. Colmeia. A colmeia, ela abre um pouquinho mais a luz, né? Ilumina mais, não fica aquele pontinho de snoot. Eu acho que passou um pouquinho isso, né? O snoot eu acho hoje ele mais interessante da forma que nós usamos. Olha só, uma fonte de luz, né? Um snoot, você viu que efeito bonito que a gente tem? Né? Vale a pena. E para produto a gente usa bastante, né? Bastante. E cones gigantescos para chegar num pontinho de luz. Eu aprendi a iluminação, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi com luz para fotografar produto, que é um forte meu, né? E eu falo que quem fotografa, ilumina produto, ilumina pessoas muito melhor. Concordo. Fotômetro? É porque a gente fica mais minucioso quando fotografa produto. Então você começa a perceber mais a luz. E essa coisa de que você coloca um Razer, liga e clica e achando que esse é um resultado rápido, quando você vai fotografar um produto não é bem assim não. Então aí você fica minucioso, fala, eu quero um fio de luz aqui lateral, você tem que estreitar a luz, trabalhar com muito bloqueadores, né? Rebatedores. Dá tempo de a gente mostrar um pouquinho do flash emitter? Dá sim. Temos uns 10 minutinhos ainda. Olha só. Podemos chegar mais pertinho? Facilita um pouquinho a vida, né? O flash emitter, nós temos os 3 conceitos básicos da fotografia. ISO, velocidade e o diafragma. Quando eu uso o flash emitter no modo ambiente, eu aperto o botão e ele me diz quanto tem de luz aqui, ó, com ISO 200. Se eu mexer no ISO, aumentar ele um pouquinho, opa, fiz besteira, ISO, eu aumento o ISO, ele já vai me dando, baixo a velocidade, aumento o ISO. Na luz que eu estou aqui, ó, ISO 1000, 5.6, exatamente onde eu estou. Tá? Esse ele funciona como um fotômetro. Então eu dou o ISO, a velocidade, aperto, ele me dá o diafragma. Se eu estiver usando o flash de estúdio, aí eu coloco no modo cord, que é quando eu coloco um cabo de sincronismo aqui para disparar. Quando eu coloco no modo no cord, é que eu vou apertar e ele vai ficar piscando.
Quando ele ficar piscando, você dispara a luz, ele dá o diafragma. Eu diria assim que o termo, as pessoas às vezes não gostam muito que eu uso, mas é quase anti-idiota o negócio, né? Porque você fala assim, eu uso ISO 200, eu quero velocidade 125, disparou, dá o diafragma, pôs na máquina, seja feliz. Ops, aqui. Não vou ter esse resultado aqui porque eu não tenho nenhum flash conectado. Aí você coloca aqui, deu 5.6, coloca na máquina, e aí, acerta tudo. Nilo, dá só uma endireitada para o pessoal ver de frente, de cima, é que estava torto. Isso, dá uma olhadinha no retorno aí para o pessoal ver direitinho. Tá? Isso. Consegue pegar mais perto, Doni? Não, você tem que ficar um pouco mais longe, Newton, para poder ficar na luz, né? Isso, verdade. Boa. Então eu vou na luz ambiente aqui, que eu poderia fazer ambiente, fotômetro de mão, ó, 2.8 aqui, ó. Cord, que é com o cabo de sincronismo, eu aperto e ele dispara o flash. Ou, sem o cordão, eu aperto, ele fica piscando, nós disparamos o flash e ele dá o diafragma aqui. E vai te dar o diafragma, às vezes 5.6, 5.63, 5.64 e aí vai por diante. Aí você vai fazer o quê? Hoje, graças à tecnologia, você tem aí 1/3, porque antes, quando a gente fotografava com filme, a gente tinha um giro. Lembra, Flávio? Você girava sim. o anel da lente e falava assim, quanto que você virou? Um pouquinho. Pois é. Você tinha um pouquinho. Hoje nós temos... Putz, vocês pegaram uma baba, gente. Ó, Eu tá falava facinho, pelinho. facinho. Ok? Virei um pelinho. Tá fácil. Tá bem fácil hoje. Tá fácil. Né? E tem gente que não quer gastar o dinheirinho com isso aqui porque fala que é caro. Olha, se você parar de cobrar R$ 99,90, você consegue comprar. Né? Fugir dessas... Você vai melhorar a tua máquina, vai melhorar a tua lente, vai ter um flash emitter, vai ter um color checker, né? Que você pode ajustar, né? Bonitinho, você tem branco até preto, usar o conta-gota bonitinho, como a gente vai ver no nosso tratamento de imagem lá. Clício já falou um monte de vezes aqui sobre isso aqui, ó. Flávio também, ó, repetidas várias vezes, né? Não vou repetir tudo de novo, ok? Mas é só não cobrar baratinho. Né? Lembre-se as horas que vocês param na frente do computador e quanto custa as coisas. Exato. Precisamos falar dos books ainda, é isso? Sim, o book. O book. A nossa busca hoje, nós vamos falar sobre todos eles juntos depois, quando a gente passar todas as aulas. Esse é um book que eu mandei fazer, tá? Um formato que é chamado de uma pasta portfólio, tá? Que depois nós vamos ter, se eu não me engano, nós vamos ter uma lista, né, do pessoal onde achar essas coisas. Eu trabalho com esse cara que tem um formato, esse cara é uma pasta portfólio, né? Esse cara que eu falo tanto, né? Esse cara que é quando eu esqueço o nome. E eu faço uma foto 20 por 30, desculpa, inclinando, né? 20 por 30. Né? Esse é um perfil de uma empresária que eu fiz há pouco tempo. Eu faço, pode ver até pela luz aqui, né? Dá pra gente perceber que eu usei algumas coisas. Olha só, tem um strip light aqui do lado, ó, e um softbox aqui num fundo escuro. Ó. Fundo escuro feito com fundo branco. E faço no formato 20 por 30, você pode imprimir isso em laboratório, que não vai ficar muito legal, né? Porque ultimamente os laboratórios não são mais como antes, que já não era grande coisa, né? Agora está pior. Você pode também comprar uma impressora. Fine Art, né? O meu caso, eu trabalho com uma impressora. Eu uso, como eu já tinha o uso de uma impressora por causa das fotos que eu faço de publicidade, eu fazia as provas, então eu continuo tendo impressora. Então eu uso aqui um papel Canson, papel Fine Art, não um papel caro, né? É que eu não percebo aqui, desculpa gente, e faço a minha impressão. Hoje você consegue ter uma impressora e fazer uma impressão, porque são 15 fotos, mas olha a qualidade que você fica do seu material, né? E você volta um pouquinho no passado, de ter um portfólio preto, numa foto com borda, que eu acho bacana, né? Nesse formato, eu acho bastante interessante, vende bem, porque é diferente, né? Você foge do fotolivro, que todo mundo faz, então você pode ter essa opção, tá? É uma opção mais cara. Você também oferece o teu preço, né? Você tem esse e tem o outro, né? Por exemplo, nós vamos ter ainda mais 2 formações de fotolivro que eu vou mostrar para vocês depois. Muito obrigado.
O Christian aqui. O Christian veio de assistente, Exato, né? buscando Ele está emprego querendo aqui. arrumar uma boquinha, querendo educar, né? Nós temos esses formatos de fotolivro, né? Esse é um formato de um papel mais fino, né? Não dá para... Essa dobra é o mais baratinho, está na casa mais ou menos de R$80. Isso para o fotógrafo, ele vende pelo menos umas 4, 5 vezes mais caro, isso aqui, tá? Então, mais caro não, na verdade, isso é um preço que é feito para o fotógrafo, né? Então você tem que ganhar em cima disso, você tem que vender mesmo, né? Faz parte do show. Esse aqui tem 20 fotos aproximadamente, tá? É um mais baratinho, vamos se dizer. Bacana. E temos também da B, olha, praticamente de frente você não diz a diferença, tá? De lado, você percebe a diferença, né? Um é mais estreito, o papel é bem mais fininho. Aquele custa, um exemplo, eu não lembro exatamente, tá? Mas acho que deve ser uns R$89, R$90. E esse uns 180. Mas olha só, abre em formato 180 graus, a gramatura, que eu não lembro, deve ser 300 e alguma coisa, tá? São formatos diferentes, cada um tem o seu preço, tá? O meu, por incrível que pareça, o meu mais caro é esse. É o book, é a pasta mesmo. É a pasta, né? E é uma pasta que é usada, realmente era de portfólio de fotógrafo, só que eu mandei fazer com a minha marca, né? E eu utilizo mais essa daqui. Mas eu ofereço... Ah, e tenho mais um. Ô, Christian, poxa, você não está ajudando a gente aqui, né? E tem mais uma opção, né? Que essa opção é uma opção de revista. É mais barato, a revista é por volta de R$30. Só que o teu trabalho não muda, né? O trabalho não muda. O fotógrafo continua fazendo a mesma coisa, mas é um custo menor. Que hoje muitos ensaios sensuais usam esse formato de revista, que pode fazer aqui com chamadas e coisas mais. É interessante, né? Bem mais barato. Não costumo muito oferecer esse trabalho, mas saiba que existe. Ok? Posso dar uma olhadinha nessa revista aí? Eu não tinha favor. visto ainda. Muito bacana. É bacana, né? É barato também, porque se você analisar hoje, às vezes você precisa de um produto mais barato, né? Às vezes para deixar com um cliente. Para um cliente, né? E ela tem um custo hoje de R$30, mais ou menos, né? Exato, vale a pena. Então você consegue ter, até como um portfólio mesmo do fotógrafo, né? Por R$30. Esses aqui são 20 fotos, 20 lâminas? São... O básico é isso, né? Basicamente isso. Eles cobram adicional de cada página, né? Nós temos algumas empresas no Brasil que fazem isso. E a gente vai passar isso numa forma de lista depois do que tudo que foi usado, né, durante o curso. São um pouquinho mais, durante são esses 24. dias. Você aqui, a gente busca sempre uma foto, olha, um book de 15 fotos, um de 20. Eu busco isso, mas sempre a gente gera mais. E como eu entrego? Eu entrego um pouquinho mais. Você me coloca todas no CD? Não, somente foto boa, ruim de jeito nenhum, né? Mas eu queria que lá o outro faz 200 fotos e que você só entrega 20. Então, mas ele não aprendeu a fotografar ainda? 200, tudo, né? Então não é quantidade, né? Você trabalhar, por exemplo, número de poses, né? O número de iluminação, não precisa mais que isso. Para que você quer todas as fotos, aquela coisa da festa, né? Coxinha, com a boca assim, torto? Não. Trabalha com as fotos, as bonitinhas, as outras joga de lado. E eu cobro também pelas fotos tratadas, né? Então eu tenho um custo, vai ser 20 fotos, eu queria 30. Pode não estar aqui, mas eu vou cobrar isso também. Porque tratamento de imagem demora muito, mais do que fotografia. Né? Não difícil, passa né? no Photoshop. A gente trabalha. A gente está acabando o nosso tempo. Sim. Tem uma pergunta do Marcos Antônio Rocha Tenório. Que pode ser usado raízes no lugar da sombrinha refletora? São tipos de modificadores diferentes, né? Óbvio que sim, muito melhor do que a sombrinha, tá? Lembre-se, a sombrinha é o acessório, o modificador de luz mais barato que tem. Exato. Prefira muito mais soft, haze, com certeza. Lilian Grace está perguntando se você guarda o melhor look para o final do ensaio.
vamos se dizer assim que eu começo com o pior look, porque eu sei que as primeiras fotos são ruins. No tempo do filme, Flávio, eu fazia o seguinte, eu não colocava filme, né? Então eu ficava clicando a pessoa, ia clicando, falava, pô, que legal, você tá soltinha agora, né? Pô, agora eu vou colocar o filme, não acredito que você fez isso, né? Hoje não, porque durante esse clique bobo que você está fazendo, muitas vezes tem uma foto boa, mas antes para gastar filme não gastava não. Tá certo. Vamos ver vamos relembrar o que a gente vai ver amanhã? Vamos. Temos na tela aí, provavelmente, vamos puxar. Eu já vou buscar aqui. Opa, tá ali já. Ó. Ali no nosso retorno. Dia 2, Book Jovem. Obrigado, hein? Book Jovem, o pensamento, na verdade, como nós vamos fazer um book com iluminação natural, rebatedores e luz contínua. Então, nós não temos os flashes de estúdio e vamos usar a luz natural, janela, rebatedores, refletores e uma fonte de luz contínua. É isso que nós vamos ver. Legal. Será que vão perguntar que tipo de janela que é, a marca da janela? Se é de madeira, alumínio? Pode ser. Mas é uma janela, tá? Supostamente, lembre-se que isso aqui não é exatamente uma residência, como é o caso que a gente vai propor, mas é uma janela. É isso. Uma residência gigantesca. Gigantesca, porque a janela, eu sempre falo, né, que às vezes o pessoal que faz newborn fala assim, legal é ter uma janela, mas hoje em dia, para você ter uma janela do tamanho que as pessoas querem para fazer newborn, você fala, é uma baita janela. Uma baita janela. Porque no apartamento que eu moro, na sala, não tem essa janela. Só se tiver uma varanda gourmet. Daí... Aquela varanda gourmet com aquela churrasqueirinha minúscula. Daí você põe o bebê em cima da churrasqueira e tira foto. Não é meu caso, não. Não, então, não é meu caso essa janela, mas nós vamos simular exatamente uma luz como se você estivesse num quintal. Tá? Vamos se dizer isso. Perfeito, gente. E vamos se virar em espaço pequeno, tá? De novo. Legal. Muito bacana. Essa foi a aula de número 3 do curso Book Feminino com Nilton Medeiros, o Estúdio Iluminação Básica e Espaço Mínimo. E amanhã a gente está de volta. Educar, sucesso e aprender sempre.